Gera Áudio Produções apresenta, escrito por Jerônimo Cruz, Outubro em Névoa Mansa. O vilarejo de Névoa Mansa repousava sobre colinas imersas em uma floresta de carvalhos antigos. As folhas, já desbotadas e secas, rodopiavam no ar como espectros levados ao vento, com sons sussurrantes, como se a própria floresta estivesse murmurando segredos esquecidos. Era outubro, o mês em que o frio adentrava pelas frestas das janelas, infiltrando-se nos ossos dos moradores e roubando-lhes o conforto. As noites pareciam intermináveis e as sombras profundas. O vilarejo parecia mergulhado em uma penumbra persistente, como se o sol nunca brilhasse com a mesma intensidade ali. No final de uma rua de paralelepípedos tortuosos, erguia-se uma casa velha e abandonada. As janelas, cobertas de poeira, eram como olhos cegos que observavam o mundo com uma indiferença ameaçadora. Diziam que a casa pertencera a uma família desaparecida sem deixar vestígios, e embora os detalhes fossem escassos, o medo e a superstição mantinham os curiosos afastados. Tiago, um forasteiro vindo de uma cidade grande, buscava paz em Névoa Mansa, cuja rotina lenta e silêncios intermináveis contrastavam com o caos que deixara para trás. O motivo de sua fuga era um mistério, carregado consigo nas malas e guardado em seu olhar inquieto. Ele alugara uma casa de campo na região, um pouco isolada e cercada por árvores que pareciam ter perdido a batalha contra o tempo. Enfim instalado, descansando à mesa de jantar e observando o fogo crepitante na lareira, um calafrio percorreu sua espinha. Olhou ao redor, mas nada pôde ver senão a escuridão além das chamas. O ar parecia pesado, saturado com algo antigo e intangível. Na manhã seguinte, enquanto passeava pela vila, os aldeões o cumprimentavam com acenos tímidos e sorrisos nervosos, como se soubessem algo que ele ignorava. Da janela de Tiago, à distância, via-se a velha casa abandonada. Era indescritível o fascínio que ela passou a exercer sobre ele. Com o passar do tempo, começou a perceber pequenos detalhes em seus novos vizinhos. O modo como evitavam mencionar a velha casa ao final da rua e o silêncio que se abatia quando ele perguntava sobre o que acontecera ali. A curiosidade crescia dentro dele, uma compulsão insaciável que o levava a passar todos os dias pela frente daquela casa. Ele se perguntava o que havia por trás das paredes escuras, que histórias elas guardavam. As noites tornaram-se mais difíceis de suportar. O barulho do vento se chocando contra as janelas o acordava repetidas vezes, e ele se via encarando a escuridão, os olhos arregalados, tentando decifrar o que o mantinha tão alerta e, de alguma maneira, encantado. Tiago não conseguiu mais resistir. Ignorando a já avançada hora da noite, vestido com um casaco pesado e tendo em mãos nada além do que uma lanterna a pilhas, caminhou até a mansão. O som de suas passadas convictas sobre os paralelepípedos da rua preenchia o silêncio dos arredores. Alcançando enfim a casa, a madeira rangia sob seus pés enquanto subia os degraus da entrada. A porta, que parecia ter sido trancada por décadas, abriu-se com um estalo seco. Toda a musculatura do seu corpo tensionou, em resposta ao ruído que acabara de revelar sua presença. Segundos depois, tentando recuperar a discrição e a tranquilidade, olhou em volta para se certificar de que era seguro prosseguir. Desligou a lanterna e atravessou a porta. Dentro, o ar estava gelado e a escuridão era absoluta. Tiago tateou por um tempo a parede
até encontrar um interruptor. Acionou-o, mas nada aconteceu. Empunhou e ligou a lanterna, revelando um pouco à frente um corredor longo e estreito, com papel de parede desbotado e um chão de madeira que, à medida que o percorria, estalava a cada passo. Avançou lentamente, sentindo a tensão voltar a se acumular em seus músculos, cada fibra do seu ser alertando-o para algum perigo. O corredor parecia se alongar infinitamente, como se a casa estivesse tentando confundi-lo, fazê-lo perder-se em suas entranhas. Quando chegou ao final, deparou-se com uma porta entreaberta, da qual escapava uma leve corrente de ar fria. Empurrando a porta com cautela, entrou em um quarto vasto, decorado de forma opulenta, mas agora em ruínas. A cama de dossel estava coberta por um lençol branco, empoeirado e rasgado. Espelhos nas paredes refletiam o espaço, multiplicando as sombras e distorcendo suas imagens. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi um retrato pendurado acima da lareira. A moldura estava empoeirada, mas a imagem ainda era nítida. Uma família, composta por um homem, uma mulher e uma criança pequena, todos com expressões estranhamente neutras. Tiago se aproximou do retrato, sentindo um inexplicável desconforto. Ele não conseguia desviar os olhos, como se algo naqueles rostos o chamasse. Foi então que ele percebeu. As figuras do quadro estavam se movendo. Lentamente, muito lentamente, como se estivessem presas a uma gravidade diferente. Ele piscou, esfregou os olhos, mas a imagem persistia. Um som atrás dele fez o coração saltar no peito. Ele girou rapidamente, iluminando a escuridão com a lanterna, mas não havia ninguém ali. O feixe de luz oscilou, dançando nas sombras, e por um momento ele pensou ter visto uma figura passar ao longe. Sentiu o pânico subir pela garganta, sufocando-o. O frio no quarto intensificou-se, e então ele ouviu, claramente, uma risada baixa e gutural, como se ecoasse de todos os cantos ao mesmo tempo. Não era humana, mas sim algo mais primitivo, mais profundo. As sombras nas paredes pareciam ondular, se contorcer, tomando formas que sua mente não conseguia entender. Tiago recuou, tentando se afastar, mas algo o segurava. As paredes pareciam se fechar ao seu redor e o chão sob seus pés começou a tremer levemente. O riso cessou, mas foi substituído por sussurros. Palavras em uma língua que ele não conhecia, mas que preenchiam sua mente com um pavor indescritível. Sentiu uma mão fria tocar seu ombro, e ao olhar, viu o rosto de uma mulher, pálido como a morte, os olhos sem vida, mas fixos nele. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Ele caiu de joelhos, as pernas fracas enquanto a figura da mulher se dissipava, como fumaça ao vento. A luz da lanterna piscou e apagou, mergulhando em total e profunda escuridão. O frio agora parecia emanar de dentro dele, congelando-o por completo. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da própria respiração, cada vez mais ofegante. Então, uma luz fraca brilhou à sua frente. Um ponto de luz que crescia, banhando o quarto em um brilho antinatural. No centro, uma figura alta e esguia, com braços anormalmente longos e mãos que terminavam em garras. Os olhos da criatura eram 2 buracos negros, profundos e vazios, que pareciam absorver toda a luz ao redor. Tiago mais uma vez tentou se mover, mas era como se o ar ao seu redor tivesse se tornado sólido, aprisionando-o.
A criatura começou a se aproximar, seus movimentos lentos e graciosos, quase como uma dança. Quando ela estava a apenas alguns passos dele, estendeu a mão, suas garras afiadas reluzindo na luz tênue. E então, tudo ficou em silêncio. A casa inteira parecia prender a respiração, esperando pelo inevitável. A mão da criatura tocou o rosto de Tiago e ele sentiu uma dor aguda, que se espalhava, uma sensação de que sua própria alma estava sendo arrancada do seu corpo. Não conseguiu gritar. Não conseguiu se mover. Tudo o que ele podia fazer era sentir a escuridão tomando conta, apagando cada pensamento, cada sentimento. Quando a manhã finalmente chegou, os aldeões encontraram a velha casa novamente fechada, como sempre esteve. Mas algo estava diferente. As janelas que antes estavam empoeiradas estavam limpas. O retrato acima da lareira continuava lá, mas com uma nova adição. Ao lado da família original, agora havia a figura de Tiago, com o seu olhar congelado. Ninguém no vilarejo falou sobre isso. A casa, como tantas outras histórias esquecidas, foi deixada para se perder na bruma do tempo. Enquanto Névoa Mansa continuava a viver suas longas noites, sempre à sombra de algo antigo e faminto, aguardando sua próxima vítima.